vamos realmente olhar o Brasil de uma forma hoje objetiva e abrangente. O país tem enfrentado situações difíceis, né? Por exemplo, nós tivemos em 2015, 2016, uma recessão muito forte. No entanto, no momento em que foi endereçada a causa principal disso, que foi a questão da evolução das despesas públicas, imediatamente o país recuperou. Saiu de uma recessão muito forte para um crescimento já no ano seguinte. Isto foi resultado de uma base sólida que construímos no Brasil, que foram as reservas internacionais. É uma questão importante de que a maior parte das crises de países emergentes se dá no endividamento externo. Estamos vendo isso no momento com alguns vizinhos, é uma situação séria e de difícil solução. O Brasil resolveu esse problema de uma forma praticamente definitiva, dentro do que pode ser definitivo em economia, mas na época em que se construiu isso, foi uma época, inclusive, que eu estava no Banco Central, nós deixamos 300 bilhões de dólares de reserva e hoje temos 350 bilhões de dólares de reserva. Isso dá uma estabilidade para o país que permite o crescimento. Isso agora está sendo adicionado por mudanças importantes na área de produtividade. Inicialmente, o controle das despesas fiscais, o que é fundamental, e isso foi inicialmente endereçado com o teto de gastos, que depois foi substituído agora pelo arcabouço fiscal, com questões referentes ao arcabouço fiscal, mas pelo menos tem algo fundamental, que é uma consciência do problema fiscal, que é algo que não existia anteriormente no país, e não existe em diversos países. Então, nós temos hoje no Brasil uma consciência quando o governo, agora, por exemplo, muitas vezes não obedece ao arcabouço fiscal, existe uma reação imediata, né? Então, isso tudo começou, o presidente Temer, né, no seu governo, com o teto de gastos, né? E isto foi depois complementado por algo fundamental para que o teto pudesse ser cumprido, que foi a reforma da Previdência, que não foi possível ser completada naquele mandato do presidente Temer, mas foi completada logo em seguida, em 2019. Isso deu base para as mudanças aí, sim, investindo e endereçando a questão da produtividade. Então, nós temos hoje a aprovação e agora a regulamentação. Algumas questões foram colocadas aqui de forma muito precisa sobre as questões da regulamentação da reforma tributária, mas ela é fundamental para o aumento da produtividade. Estudo feito pelo Banco Mundial há um certo tempo mostrou que o problema tributário, a complexidade tributária, era um dos maiores problemas, ou é ainda um dos maiores problemas para o aumento da produtividade brasileira. Isso está sendo endereçado agora. Não está sendo muito discutido isso na reforma, em relação à reforma tributária, mas é a parte mais importante. Tem a questão da tributação desse setor, daquilo que é o que chama a atenção para a discussão. Mas o fato mais importante da reforma tributária é a simplificação, o que aumenta a produtividade. Então, isso é fundamental para que o país não só possa ter uma estabilidade, previsão de que não vai entrar em recessão em futuro próximo, mesmo de vez em quando com algumas preocupações fiscais e alguns exageros que possam existir aqui ou ali, como em outros países, inclusive aqui nos Estados Unidos, mas, no momento em que tem uma base sólida, o país continua, ajusta no devido tempo e continua crescendo, e isso é fundamental para os investimentos. Os senhores sabem, tão bem quanto eu, que a previsibilidade do investimento é talvez o dado mais importante para que ele seja feito, né? Não pode, o empresário não adianta dizer, esse ano, no próximo ano, nós vamos ter um crescimento de vendas elevado, etc., né, com o nosso investimento, mas que no futuro é imprevisível. Bom, ninguém vai fazer um investimento onde o futuro é imprevisível. Então, é fundamental que exista essa previsibilidade e o Brasil hoje já pode oferecer isso aos empresários. Portanto, é fundamental e eu gostaria
de deixar esse ponto registrado. Eu queria também aproveitar aí os últimos minutos para falar um pouco sobre a questão do impacto das mudanças da digitalização do sistema financeiro na economia e na vida financeira dos cidadãos. O futuro do mundo financeiro será digital. Na realidade, hoje já está sendo digital, cada vez mais. Seja nos meios de pagamento, nos ativos financeiros, nas criptomoedas, nas moedas digitais para transações entre países e também para a troca de informações e dados dos clientes pelas instituições financeiras, dentro da lei, etc. Já estamos bem avançados no caminho para as transações digitais, que dispensam o uso do papel e de burocracia. Essas tecnologias podem incluir mais pessoas no mercado, coisa fundamental em um país que tem ainda a questão da distribuição de renda no Brasil. Não é? O ponto importante é que, por décadas, o sistema financeiro brasileiro tem sido um pioneiro, em termos internacionais, no avanço, no investimento em tecnologia. Isso dá uma base muito importante. Por exemplo, quando foi lançado o programa pelo Banco Central do Brasil, do BC+, em 2017, tinha-se como uma meta fundamental fortalecer a digitalização, reduzir o custo do crédito, melhorar a estrutura do sistema financeiro e permitir uma maior concorrência. Uma das consequências foi a criação de uma transação que todos os brasileiros hoje já conhecem, que é o PIX. Não é? O Brasil adere muito bem a estas mudanças digitais. Pagar contas no Brasil hoje com o PIX ou transferir valores é mais simples e rápido do que em muitos lugares, inclusive aqui nos Estados Unidos, onde a maior parte dos pagamentos são feitos por cheque e demora dias para essa transação ser completada, o que não é o caso do PIX. Por isso, em pouco tempo, no Brasil, o PIX se popularizou e virou sinônimo de segurança nas ruas e para os cidadãos, para os negócios e para as empresas. Num país de uma memória inflacionária importante como o Brasil, isso é fundamental, porque dá rapidez, transação e segurança para os cidadãos e para as empresas. Isso impulsiona a economia e facilita a vida de todos. Parabéns e sucesso a todos.